A Odisseia é a saga grega mais lida e estudada de todos os tempos. Escrita no século XVIII a.C. pelo poeta Homero, descreve as aventuras do lendário herói Ulisses, enquanto tenta voltar a Ítaca após a Guerra de Troia. Nas suas viagens, enfrenta provações infindáveis e depara-se com criaturas fabulosas alternando entre mito e realidade. Mythology is like a smoke. Wherever there's smoke, there's fire. Our aim is to discern between what is mythical and what is historical. Na Turquia do século XIX, o arqueólogo Heinrich Schliemann situou a Odisseia no seu contexto histórico quando descobriu as ruínas da lendária cidade de Troia. Hoje, 2 séculos depois, escavações geológicas na Grécia revelaram as ruínas de uma cidade antiga. Certas pistas intrigantes sugerem que pode ter inspirado a lenda do reino de Ulisses. Well, what do you think it is? You want my opinion? Right. Poderão estas descobertas indicar o caminho para a localização do reino esquecido que inspirou o mito de Ulisses e assim resolver um dos últimos mistérios do mundo antigo? Into sample bags, take them back to the lab. Os cientistas investigam para descobrir a verdade por detrás de um dos enigmas mais fascinantes da história. Na sequência da nossa viagem, de uma etapa para a seguinte, uma visão emerge do mar Mediterrâneo e do seu herói, Ulisses. Tudo começa em Ítaca, a ilha nativa de Ulisses, que ele abandona para ir para a guerra em Troia. Depois de 10 anos de batalhas, ele planeia regressar em triunfo. Apesar de amaldiçoado pelos deuses do mar que continuamente o empurram para fora de rota, Ulisses nunca desiste de chegar à sua ilha de Ítaca uma vez mais. Ao longo de A Odisseia, a ilha está no centro da sua história. Mas terá mesmo existido como Homero a descreve? Ao largo da costa da Grécia Ocidental, hoje há uma ilha chamada Ítaca. Mas será mesmo a casa de Ulisses? É aqui que a nossa investigação começa. Πρέπει να σου πω ότι νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Θα πάμε να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Εγώ το ίδιο. Maria Andrianato e Spiros Arsenis são arqueólogos entusiásticos. Nas encostas do Monte Exoghi, eles examinam ruínas descobertas por arqueólogos britânicos na década de 1930. Este impressionante edifício em ruínas foi chamado de Escola de Homero. Εδώ, Μαρία, βρισκόμαστε στο κεντρικό κτίριο του Ανακτόρου. Το Ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Και πιο πάνω είναι και το υπνοδωμάτιο της Πηνελόπης και όλα τα άλλα συναφή διαμερίσματα του χώρου. Ο πρώτος που εντόπισε ότι εδώ βρίσκεται το Ανάκτορο είναι ένας αρχαιολόγος, ο Βόρκαφ. Μετά και ο Σλίμαν το επισκέφθηκε. Η περιγραφή του Ομήρου είναι καταλυτική. Os nossos cientistas estão convencidos de que estas ruínas são o palácio de Ulisses. Mas, até agora, nenhum outro arqueólogo confirmou a teoria. A poucos quilómetros de distância, a aldeia de Stravos oferece uma pista preciosa para uma ligação entre a ilha de Ítaca e Ulisses. Spiros Kovaras estuda a história arqueológica da ilha. No início do século XX, escavações numa gruta em Ítaca levaram a uma descoberta estonteante. Ήταν ιερό το σπήλαιο αυτό, γινόταν λατρεία. Λατρεία όμως όχι Θεού, λατρεία ήρωα. Και συγκεκριμένα
των ηρώων, των ανθρώπων που έλαβαν μέρος στον Τροϊκό Πόλεμο. Esse herói está claramente identificado por um fragmento, com um nome muito familiar. Τμήμα, θράβσμα από πύληνη μάσκα προσώπου που έχει πάνω τις λέξεις ευχήν Οδυσσή. Αυτό δείχνει, αυτό είναι του 2ου-1ου αιώνα π.Χ. O fragmento de 100 anos antes de Cristo demonstra que a reputação de Ulisses se manteve inalterada ao longo dos séculos. Isto porque Homero aparentemente escreveu a Odisseia muito mais cedo, à volta de 700 antes de Cristo, e os historiadores consideram que alguns aspectos da história remontam a 1200 antes de Cristo e ao fim da Idade do Bronze. Assim, o nome de Ulisses está muito presente nas mentes das pessoas de Ítaca, que acreditam piamente que a sua ilha foi o lar do herói de A Odisseia. Mas será essa a única teoria? A história de A Odisseia oferece muitas pistas sobre a possível localização da ilha de Ulisses. Outra sugestão, Cefalónia, também poderá encaixar-se no perfil. Right, let me show you this, Peter. This is a view looking north. We're at the centre of the Thynia Valley, but looking north towards Kyriakis. Right. John Underhill e Peter Stiles são geólogos escoceses. Durante mais de 20 anos têm investigado a ilha vizinha de Cefalónia. A partir da análise ao trabalho de Homero, não acreditam que Ítaca seja o local a que se refere. A localização não corresponde à descrição dada em A Odisseia. So the modern island of Ithaca, which lies to the east of here, has been characterized by geographical inconsistency with the Homeric text because it doesn't lie furthest to sea, isn't surrounded by the other islands, and it does not face the dusk, it faces the dawn. That would then be consistent geographically with the Homeric description that Paliki equals Ithaki, ancient Ithaca, Odysseus' homeland. De acordo com John Underhill, a ilha nativa de Ulisses terá feito parte de Cefalónia, mais precisamente Paliki. Mas Paliki não é uma ilha, é uma península. Nesta área entre Paliki e o resto da ilha de Cefalónia, os geólogos estão a recolher rochas para análise. So we've taken some samples of the Miocene as well that's underneath this thrust surface. We will bag them up into sample bags, take them back to the lab to check the age date of these sediments, as well as the limestone that we took before, and obviously this is the boundary between the two. As ilhas jónicas, que incluem Cefalónia, ficam na extremidade de uma das maiores zonas sísmicas do mundo. Duas placas tectónicas encontram-se nestas ilhas, portanto a região está num constante estado de alerta. Os terremotos acontecem frequentemente. That's nice, isn't it? Look what's happened last year, though. They've put that. Ao longo dos anos, a equipa de geólogos estudou cuidadosamente as camadas geológicas de Cefalónia e das suas redondezas para traçar a sua história. A sua teoria sugere que, no passado, um canal separou Paliki de Cefalónia. No porto de Paliki, os cientistas têm o melhor ponto de observação, virados para um antigo canal, para comparar a sua hipótese com a realidade no terreno. So, Peter, this is where the geology is particularly complex. Let me show you that on the laptop. Okay. What we see here, up at the top right, that's the head wall of the rotation. It comes down. Durante um grande terremoto, deslizamentos de terras encheram o canal que separava as duas ilhas. The length of the fault is over a kilometre, and it's forced material out by tens to perhaps 100 metres on this side. This is the largest of the rotational slide or glide blocks that we see in the valley.
What that would mean is that the Paliki Peninsula, which is today landlocked and connected to the rest of Kefalonia, could have been an island in the Homeric time, in the Bronze Age. A sua conclusão final é de que, na Idade do Bronze, Paliki era uma ilha. Talvez a ilha do herói Ulisses. Os geólogos esperam encontrar evidências claras, como os vestígios de um palácio ou cidadela, ruínas que apoiem a sua teoria. Durante a sua viagem, o navio de Ulisses desempenha um papel crucial. O herói passa longos meses a navegar pelos mares, mas por fim, a sua embarcação afunda-se numa tempestade e os seus marinheiros afogam-se. Ulisses sobrevive e dá à costa na ilha paradisíaca da linda deusa Calipso. Ele cede aos seus encantos. Alors elle est hyper amie, elle est amoureuse, elle garde Ulysse pendant 7 ans, mais c'est une prison. Mas Ulisses não consegue esquecer Ítaca e a sua mulher Penélope. Por fim, resignada, Calipso ajuda-o a construir uma jangada para regressar finalmente a casa. Neste capítulo de A Odisseia, a construção da embarcação é descrita com precisão. Ulysse n'a pas de bateau, il n'a rien et il n'y a pas de bateau chez Calypso. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Calypso qui lui donne les outils. Il construit un radeau et c'est plus qu'un radeau. A descrição da jangada por Homero é a primeira referência que temos de construção naval antiga, uma habilidade revelada hoje pela arqueologia subaquática. Na Baía de Zambratija, um naufrágio recentemente descoberto está prestes a fornecer informação vital sobre construção naval na época de A Odisseia. Uma equipa de arqueólogos subaquáticos está a explorar o único naufrágio do seu tipo no Mediterrâneo. Ida Konkani Uhak é uma perita em construção naval antiga. A sua equipa datou inicialmente a descoberta, que remonta ao século XII a.C., no final da Idade do Bronze. Nalaz broda je bio jako dobro sačuvan u dužini od 7 i u širini od 2 metra. Zbog dobre sačuvanosti mi danas raspolažemo podacima koji su pomogli izraditi kompletni presjek brodske konstrukcije. Durante os seus mergulhos, os arqueólogos descobrem como o barco foi construído, com tábuas unidas entre si com cordéis. Esta era uma técnica de construção muito comum em tempos antigos, a produção de barcos cozidos à mão. Radi se o jednom izuzetnom nalazu koji je zapravo za sada najstariji poznati brod na Jadranu i najstariji poznati šivani brod na Mediteranu. No Museu UMAG há uma réplica precisa do naufrágio de Zambratija, que responde às últimas questões sobre barcos cozidos à mão. Ao longo das tábuas são fixados cordéis em ranhuras por pequenas estacas para manter as tábuas unidas. I onda bi to premjestili na platicu koju ćemo dizati. I onda bi ubacili postolje kao tu koljeku za taj element i digli bi zajedno s platicom. Este processo técnico é exatamente o mesmo que Ulisses usa para construir a sua jangada, segundo o relato de Homero. Os arqueólogos até identificaram os materiais usados na altura.
a le cas d'Ulysse qui construit son embarcation avec ce système d'éléments en bois cousus, rassemblés les uns aux autres par ce lien végétal. Hoje marca o início de uma grande operação: levantar o naufrágio para que os arqueólogos possam manejá-lo e estudá-lo com mais detalhe. Assim que saem da água, as secções do naufrágio são imediatamente retiradas à mão pelos cientistas. Uma equipa do Centro Camille Julien, em Aix-en-Provence, juntou-se aos investigadores croatas para a ocasião. On peut l'amener au scan directement. Ouais. Pierre Poveda é um arqueólogo subaquático. Ao utilizar um digitalizador 3D, ele grava cada detalhe das pranchas, as tábuas de madeira que formam o casco do barco. Repartir du coup sur... Attention. Nouvelle section. Os itens são digitalizados, permitindo aos arqueólogos manipulá-los virtualmente sem danificar os originais. Assim que este puzzle em forma de barco estiver completo, os arqueólogos podem estudar detalhes invisíveis a olho nu. O naufrágio tem a mesma origem da jangada de Ulisses. Ensina mais aos arqueólogos sobre as técnicas de construção naval da época, confirmando que Homero baseou a sua descrição da embarcação do herói numa história verdadeira. Donc là, on a vraiment un éclairage du texte par l'archéologie et toujours dans le registre homérique, on a l'épisode de Calypso qui a été longtemps considéré comme un épisode dans lequel Ulysse allait construire un radeau pour entrer chez lui à Ithaque, alors on peut tout à fait aujourd'hui reprendre ce passage-là et le retraduire de telle manière à ce que Ulysse ne construise pas un radeau, mais un bateau cousu. De l'autre côté, maintenant, tu confirmes que la moelle elle est de ce côté. La moelle est de ce côté. Giulia Boeto, co-diretora do projeto, resume as diferentes áreas de progresso alcançadas pela sua equipa. Uma arqueóloga acabou mesmo de encontrar marcas misteriosas numa parte do casco. Et en fait, tu vois où il y a la cassure, voilà, ça coïncide un peu cette zone-là. La planche elle s'est fissurée, donc on a dû procéder à une réparation. Peut-être qu'ils ont recousu à un moment donné, mais on ne le voit pas. Et justement, vous avez une sorte de rustine, donc cette pièce qui était insérée par l'extérieur et puis ligaturée ensemble pour remplir en effet un vide. Nos tempos antigos, quando as tábuas de um navio estavam danificadas, não eram substituídas, mas sim reparadas. A arqueologia lança luz sobre essa prática, já mencionada no relato. Antes de zarpar, Ulisses tem de reparar o seu barco, que ficou em terra demasiado tempo durante a Guerra de Troia. Alors, on sait par les textes d'Homère, souvent c'est l'Iliade, que les bateaux des Achéens qui avaient été tirés à sec sur la plage, ils avaient perdu leur lien, donc les liens s'étaient défaits. Donc ils avaient dû refaire la ligature. C'est un moment très important pour la définition justement du niveau technologique et des sociétés qui ont construit ce genre d'embarcation. C'est important pour nous en général, pour l'histoire de la navigation antique. Et là, encore une fois, c'est véritablement les découvertes d'archéologie navale qui viennent éclairer le texte et vice-versa. Esta não é a única vez que a investigação científica revelou semelhanças entre o relato fictício e a realidade. Ao longo das etapas da viagem de Ulisses, surge uma visão da história. Num contexto de aventuras mitológicas, as civilizações da Idade do Bronze emergem com as suas guerras, tempos de paz e alianças estratégicas. L'âge du bronze, c'est le début de la connexion des populations méditerranéennes. Ces populations qui étaient isolées, qui étaient des
pièces d'un puzzle indépendant vont commencer à former un paysage et à former une entité. En fin de compte, la Méditerranée n'existait pas. On avait des populations qui regardaient vers la Terre à l'âge du bronze. A Idade do Bronze durou do 4º ao 1º milénio antes de Cristo. E foi perto do fim desse período, por volta de 1200 anos antes de Cristo, que as aventuras de Ulisses terão tido lugar. Apesar de Ulisses ser uma personagem fictícia, partes de A Odisseia são baseadas em factos históricos conhecidos. Então, com que civilizações mediterrânicas poderia o herói ter-se cruzado à época? Comparando mito e realidade, o arqueólogo Christofilis Magidis irá explorar a questão com imenso cuidado científico. It's difficult for the archaeologists to distinguish between what is myth and what is history, but of course that's a task that needs to be done. I mean, mythology is like a smoke. Wherever there's smoke, there's fire. Em A Odisseia, Ulisses faz parte da chamada civilização dos aqueus. Ele juntou-se ao seu rei, Agamemnon, para enfrentar os troianos. No século XIX, o explorador, amador e arqueólogo Heinrich Schliemann fez uma série de descobertas. Ele identificou Hisarlik, na Turquia, como o local provável da Guerra de Troia. A arqueologia moderna datou o conflito no final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Pouco depois, descobriu outra cidade na Grécia da mesma época, Micenas. A cidade, que é hoje reconhecida como a capital da civilização micénica, era o principal centro da geopolítica na Idade do Bronze. Mas qual é a ligação entre Ulisses e essa grande civilização? Por mais de 20 anos, Christofilis Magidis tem supervisionado escavações arqueológicas em Micenas. Toda a arquitetura da cidade reflete o seu passado glorioso. A começar por esta parede, conhecida como a parede ciclópica pelos antigos, que acreditavam que só os ciclopes poderiam ter construído tais estruturas. We're standing at Mycenae in front of the Lion Gate. This is a gate of 1250 BC. This is by far one of the greatest evidence that Mycenae is, the strongest of all in Greece and belongs to a brotherhood, the Brotherhood of the Lions. The king of Mycenae is called Great Brother by the Pharaoh, the Hittite king, and the king of Assyria. So we're talking about the highest honor and the greatest bond between four great kings in antiquity. Estes leões de pedra na entrada da cidadela simbolizavam o poder do rei de Micenas e serviam como aviso a todos os visitantes. Mycenaean monuments must have been impressive, and in many cases, they may have performed this kind of function as well. They were for display. They displayed the power of the people who inhabited them, who stayed in them, the kings that stayed in the palaces. No ponto mais alto da cidadela, os arqueólogos identificaram a Sala do Trono, o grande cenário onde reis e diplomatas se reuniam para fazer negócios. All this was beautifully painted, the Lion Gate through a ramp and the propylon, or through a grand staircase on the other side. Beautifully painted floors,
Beautifully painted frescoes would guide incomers into the main throne room, and they had to go peripherally, clockwise, to meet the king, and then, leave the same way. O derradeiro símbolo do poder do rei na cidade era o chamado túmulo Tolos, no final deste caminho. É um edifício tipicamente micénico, envolvendo uma enorme câmara subterrânea. That's a marvel of Mycenaean engineering and architecture. Massive scale, megalithic, monumental. It was built in about 1250 BC, so it's contemporary with the Lion Gate. So the king who built this, the Wanax who built this, is the same one who built the Lion Gate. O indivíduo que ordenou a construção destes monumentos deve ter sido um monarca rico e poderoso. Quem poderá ter sido? So we're talking about an almost legendary figure in Mycenaean history that has become probably a legendary figure in Mycenaean mythology, Atreus, Agamemnon, and so on and so forth. Esta extravagante máscara dourada, descoberta durante a escavação da cidade, foi intitulada de Máscara de Agamemnon, em homenagem ao poderoso rei dos aqueus e aliado de Ulisses. Mais uma vez, o mito reflete a realidade, mas a linha entre os dois continua turva. In archaeology, wherever you have an omelette, there is an egg in it. So simply you can't extract the historical core out of it. But it seems that all this mythology has some historical aspects in the core. Como demonstrado por descobertas arqueológicas, no ápice da cultura micénica por volta de 1300 a.C., a influência de Micenas estendia-se muito para além das fronteiras da civilização e cobria toda a Grécia moderna. Faria Paliki, a suposta terra natal de Ulisses em Cefalónia, parte de Micenas? Na península de Paliki foram descobertos túmulos Tolos, do estilo micénico, na década de 1990. Convencidos de que há mais pistas escondidas a serem descobertas, os geólogos John Underhill e Peter Stiles continuam a sua investigação, na esperança de confirmar a sua teoria. Se Paliki é de facto a terra natal de Ulisses, deverá haver aqui vestígios ligados ao herói micénico. There you go, so it's got that typical ramp in with the narrow frame and then opening out more bulbous. I don't know what those things represent, actually, because you see them on many of the tombs. So what tombs like this show is that this is just one site, but there are actually several sites just around this village. We've got 3 sites in and around this village in northern Paliki, all of which have Mycenaean tombs. It's really suggestive that this particular part of Kefalonia, Paliki, had a much more significant role to play in Mycenaean civilization than generally thought. Amazing. Como estas ruínas sugerem, Paliki pode ter desempenhado um papel bem mais importante do que se imaginava. Mas apenas a descoberta de um sítio arqueológico mais impressionante pode provar essa teoria. Após 20 anos de análise no terreno, os geólogos estão a tentar encontrar o tal sítio arqueológico, algo como o Palácio de Ulisses, como descrito em A Odisseia. Isso seria o cálice sagrado, prova de que um rei micénico governou nesta terra e uma esperança de identificar a figura por detrás do mito. Tal descoberta tão longe de Micenas mudaria a nossa visão do poder da cidade e as razões para a sua ascendência. Tabuletas esculpidas e decifradas em Micenas revelam um segredo-chave dessa civilização. Well, these tablets, it was burned in the palaces, are lists. Tribute lists, tax lists, inventory lists.
Estas listas revelam a extensão do comércio da cidade, parte dele em bens de vital importância estratégica, metais para a produção de bronze. L'âge du bronze, c'est le moment où apparaît un alliage pour produire un métal tout neuf, cet alliage, le bronze, qui va permettre des performances militaires, agricoles, donc économiques, bien plus élevées que les métaux isolés qu'il y avait pour des périodes antérieures. O bronze, liga de cobre e estanho, conduziu a uma revolução tecnológica. A notável liga mudaria drasticamente as relações entre civilizações. Navios em busca de metais valiosos aventuraram-se para lá das suas águas habituais, alimentando rivalidades e afiando apetites. Então, e se a viagem de Ulisses pelo Mediterrâneo refletir, na verdade, a corrida pelos metais? A sul da Turquia, ao largo da costa de Uluburun, a descoberta de um tesouro inestimável debaixo d'água transformou o nosso conhecimento do comércio na Idade do Bronze. Nos anos 90, arqueólogos encontraram um naufrágio a 40 metros de profundidade. Tinha uma carga extraordinária, 11 toneladas de lingotes de estanho e cobre. Artigos desta carga, notavelmente bem preservada, ainda estão a ser estudados no Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum. Cemal Polak, professor de Arqueologia Subaquática, tem estado a supervisionar a recuperação e a coordenar a investigação da carga desde a sua descoberta. The entire excavation took 11 years of consecutive excavations, and we conducted about 23,000 dives on the shipwreck. It is a time capsule. Pretty much all shipwrecks are time capsules because they sink with everything on board, unlike land excavations. So we immediately realized that we were looking at a very early wreck. And in the end, we determined that the Uluburun shipwreck sank at the end of the 14th century, around 1320 BC. Os arqueólogos avaliam a importância do naufrágio único e perfeitamente conservado. Têm de criar um protocolo científico. We're using stereophotogrammetry. So basically the idea is to be able to map the site as accurately as we can with the location of each artifact and its context or relation to other artifacts indicated properly. Assim que os artigos foram catalogados, a operação mais complicada era a recuperação dos lingotes. Cada um pesa cerca de 28 quilos. Nothing surpasses the richness, the variety, and the wealth of the cargo and the vastness of the cargo of the Uluburun shipwreck. And it's now 2023, and we are still working on conserving, restoring, drawing, cataloging, and researching the artifacts for publication. Tuba Ekmekci é arqueóloga. Ela e a restauradora exploram os segredos destes lingotes do passado antigo. Esta manhã removem uma camada de corrosão e fazem uma nova descoberta. The mark on your ingot, it's like this, like a cross in a circle. Yes. Okay, look, this one is... It's a pine. Yeah, it's... Bigger. Yeah, it's bigger and deep. As marcas no lingote fornecem nova informação para a investigação do misterioso naufrágio. Now we are cleaning the concretion on the ingots. We are finding new marks. And maybe these marks are going to give us new information. We don't know yet. Maybe they are the letters of an alphabet, or the marks of the manufacturers, or the mines, owners. Muito recentemente, novas análises aos lingotes de estanho revelaram que estes são provenientes do Uzbequistão, na Ásia Central. Essa descoberta aponta para uma zona comercial de bronze ainda mais alargada. I think the discovery of Uluburun shipwreck is a gift to humanity.
we learned lots of things, and I know that, and I'm sure that we still have a lot more to learn from this shipwreck. And every year, every month, we are making new discoveries because the artifacts, the collection is giving us more information, and this new information is creating new questions. Os arqueólogos estão agora convencidos de que a viagem de Ulisses não deve nada ao acaso. Reflete as rotas seguidas pelos micénicos em busca de metais. Toda a carga é mantida no Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum. A quantidade de objetos a bordo revela aspectos fundamentais da história do navio, que poderão também dar um novo significado à viagem de Ulisses. We also know for the first time that tin ingots were also cast in the same form as the copper ingots, that is the ox hide form, because it looks like a dried ox skin, and then brought over from various parts of the ancient world to be put on a ship that was constantly being sent westward to the Aegean and perhaps also to Greece, to the Mycenaean homeland. Portanto, a carga parecia destinada diretamente a terras micénicas. Além disso, a bordo do navio havia 2 espadas finamente trabalhadas no estilo micénico. A presença de micénicos a bordo sugere todo um cenário. And I think they may have been emissaries or representatives of a king or other elite merchants or owners in Greece, escorting the ship back to Greece. Greece was not as big as a sea of Mesopotamia or Egypt, not as powerful and not nearly as wealthy, but it was ruling the seas. So it played a crucial role in all that held the economy of the late Bronze Age in place. A perda de tal quantidade de metal pode ter mudado o rumo da história. So the 10 tons of copper and 1 ton of tin that we have here, which when joined together and alloyed together makes 11 tons of bronze, that's sufficient to make weapons for an entire small army. O abastecimento de metal era vital para os micénicos, mas encontrá-lo tornar-se em breve um problema. Then the Mycenaeans realized that they were too much dependent on these sources. That if something major happens in this area, they are doomed. It's a chain reaction. And the only other alternative source for copper, gold, and tin and crops was the Black Sea. But who controlled the Black Sea? Troy. E se o verdadeiro motivo para a guerra de Troia tiver sido o abastecimento de bronze? Terão os troianos ameaçado limitar o acesso dos micénicos a esse recurso? Ou será que os micénicos se sentiram vulneráveis e tomaram medidas para garantir que mantinham o controlo? Here you have the major reason why the Greeks wanted to attack Troy, to be able to regulate the influx and outflux from that area of these precious products. À parte da sua guerra em Troia, os micénicos tentaram proteger os seus recursos de outras formas. They had established their own sources and they decided to search for different sources. Refletindo a expansão micénica, o itinerário de Ulisses parece seguir as rotas de abastecimento do novo recurso. Uma dessas rotas tem um destino muito especial, a ilha de Éolo, o deus do vento. Pelo caminho, Ulisses conhece o seu benfeitor, Éolo, que lhe dá um saco que pode usar para capturar todos os ventos adversos, um recurso valioso na sua viagem para casa. Mas ao aproximar-se de Ítaca, Ulisses adormece. Sem resistir à curiosidade, os seus companheiros abrem o saco e libertam todos os ventos presos que os varrem de volta ao seu ponto de partida. Conhecidas pelos seus vendavais súbitos e violentos, as Ilhas Eólias, a norte da Sicília, eram vistas como a terra do deus Éolo.
Como terá esse território acabado no centro de uma aliança micénica? No ponto mais alto da ilha de Filicudi, Maria Clara Martinelli está a estudar o local de Capo Graziano, um porto de escala estratégico nas novas rotas de metais. L'importanza della posizione geografica poi di questo sito chiaramente è di tutte le isole che erano a controllo delle rotte per la ricerca di metalli e passavano attraverso lo stretto di Messina e avevano subito le Eolie come primo luogo di approdo anche. Estas terras acolhiam a civilização pré-histórica de Capo Graziano, que floresceu até ao fim da Idade do Bronze, até à chegada dos micénicos. Infatti proprio da questo insediamento, questo villaggio, provengono le più antiche attestazioni di contatti con i micenei. Provas deste encontro de alto nível estão conservadas no Museu de Lipari. A produção de cerâmica típica da cultura de Capo Graziano terminou e foi substituída por uma nova atividade. La prima cosa importante da appunto osservare è la presenza di queste forme di una forma di fusione del metallo e quindi per la realizzazione di manufatti di bronzo è possibile che ci sia stata, certo, sono artigiani che lavoravano il metallo. Os habitantes das Ilhas Eólias não começaram apenas a fundir, também se tornaram aliados dos micénicos, vigiando rotas marítimas estratégicas. Ces espaces-là sont autant des endroits où les bateaux peuvent arriver, où les échanges peuvent se faire, et donc il y a un rôle comme ça dans le transfert de compétences et le transfert de produits. Espelhando os encontros de Ulisses, são reveladas as relações entre os micénicos e os outros povos mediterrâneos, alianças e depois hostilidades. As viagens de Ulisses levam-no cada vez mais longe. Nesta ocasião, para enfrentar uma força hostil, os terríveis Lestrigões. Em A Odisseia, Ulisses deixa uns companheiros numa enseada. Ao explorar a ilha, eles encontram aterradores gigantes devoradores de homens. Ulysse, dans ses voyages, il rencontre tantôt des gens qui lui sont favorables, des amis, tantôt des ennemis. Mais il y a les gros ennemis, quoi, ceux qui sont vraiment contre. Il y a donc les Lestrigons, qui sont anthropophages, là, qui, à peine ils voient 3 émissaires d'Ulysse, voilà, ils les mangent, et puis ensuite ils envoient leurs cailloux sur toute la flotte. Na Sardanha estão os vestígios de uma estranha civilização, a cultura nurágica, que pode muito bem ter inspirado o mito dos Lestrigões. A oeste da ilha, desde a década de 1970, o sítio arqueológico de Monte Prama revelou estátuas impressionantes com mais de 2 metros de altura. Quem as fez? E porquê? Allora, ecco una bedanza completa. Sì. Anche questa. Col gomito rovesciato, decorazione a punti e chevron, una forma chiusa. Alessandro Ussai é arqueólogo.
Ele e a sua equipa estão a tentar compreender a presença destes gigantes no que revelou ser uma enorme necrópole antiga. Brama è l'unica necropoli che noi conosciamo dell'età del ferro in Sardegna, ce ne saranno probabilmente delle altre, ma la sua caratteristica è appunto per il momento di essere unica per il numero di tombe e per la presenza delle sculture, statue. Le statue sono circa più di 35 ormai, circa, nel senso che abbiamo moltissimi frammenti non ricomposti, quindi potrebbero essere anche di più. Estas são estátuas de guerreiros prontos a lutar. Embora muitos detalhes se tenham perdido ao longo dos milénios, ainda têm um olhar estranhamente hipnótico. Le statue sono delle statue di maschi, di uomini, di giovani uomini. Alcuni sono chiaramente dei guerrieri con spada e scudo o arcieri con l'arco, altri sono delle figure un pochino più difficili da interpretare. Os arqueólogos atribuem as estátuas à civilização nurágica. A cultura cresceu na Sardanha ao longo da Idade do Bronze. A comunidade é também conhecida por ter construído torres de pedra impressionantes por toda a ilha. Chamados nuragos, estes edifícios notáveis podem atingir os 30 metros de altura. Este chama-se Arrubiu, o que significa gigante vermelho. O antropólogo Mauro Perra estuda-os há quase 20 anos. È un nuraghe complesso che è stato costruito intorno alla fine del XV e la prima metà del XIV secolo a.C. Quindi la funzione del nuraghe è quella di un luogo di controllo del territorio e delle sue risorse. O nurago é uma estrutura megalítica composta por torres cilíndricas com topos achatados, típicos da cultura nurágica. É uma verdadeira maravilha arquitetónica e as suas técnicas de construção mantêm-se um mistério. Il problema della costruzione è ancora aperto. Come potessero movimentare pietre così enormi, così di un peso consistente. Oggi sfido un architetto, un ingegnere moderno a costruire strutture come questa. Para o antropólogo, as estruturas gigantes dos nuragos lembram a arquitetura micénica, duas civilizações fascinadas pelo gigantismo. Le due civiltà, quella micenea e quella nuragica, sono venute in contatto. La Tholos micenea è completamente diversa, perché la Tholos delle tombe, il tesoro di Atreo, per esempio, è per gran parte costruita sotto il suolo. Questi sono monumenti costruiti in elevato e quindi ci sono difficoltà a sostenere le pietre più alte che stavano nel coronamento con quelle più in basso. Estas civilizações podem ter se influenciado mutuamente, mas como terão sido as suas relações? Aliadas ou inimigas, como ilustra o encontro de Ulisses com os lestrigões? La forma maestosa di questi monumenti ha un valore simbolico importante. In pratica ci stanno dicendo: guardate, siamo noi che abbiamo costruito questi monumenti, siamo noi che abbiamo riunito tutta una comunità per costruire strutture così maestose.
Das torres gigantes às estátuas colossais de Monte Prama, tudo parece construído para impressionar inimigos vindos do mar. Mas estas esculturas de guerreiros poderão fornecer ainda mais respostas. No laboratório digital de Cagliari, a sua digitalização 3D revela alguns detalhes espantosos. Che noi ancora non abbiamo. Sì, quello è il bracciale al gomito che tiene lo scudo e permette di manovrarlo insieme, diciamo, al bracciale tenuto con la mano. As nossas análises mostram guerreiros formidáveis, tanto em termos da sua posição de ataque como dos detalhes da sua roupa. Ecco, il bracciale destro ha questo guantone, si vede che proprio il pugno è chiuso in un guanto. Embora restem muitas questões sobre a civilização, estava obviamente a tentar impressionar e até proteger-se em caso de invasão. Quindi la parte alta è il braccio, nell'avambraccio. Uma tese totalmente credível, dadas as tensões crescentes no Mediterrâneo à época. C'est tout simplement parce que justement, il y a trop de monde qui venait chez eux. Et comme il y a trop de monde qui venait chez eux à un moment donné, ils sont obligés, de montrer qu'ils sont là, je suis là, je domine un paysage, je suis chez moi. Et donc, le commerce ou les échanges qui devront se faire, il faudra compter sur moi. Essa civilização nurágica que prosperou até ao século VIII a.C. pode ter inspirado o mito dos lestrigões. As estátuas imponentes e enigmáticas poderiam representar os gigantes devoradores de homens de A Odisseia, que aterrorizavam os marinheiros que passavam. Assim, a viagem de Ulisses lança luz sobre as relações entre os povos do Mediterrâneo e a sua diversidade na época. And they made these long, perilous journeys, and they came back full of stories about strange people they had met, about dangerous situations they had literally and metaphorically navigated through successfully. So I think this is what the story of Odysseus is. The Odyssey is one tale that stands for many adventures that happened back then. As aventuras de A Odisseia traçam as rotas comerciais seguidas pelos micénicos a partir do final da Idade do Bronze. Séculos mais tarde, os gregos usariam essas mesmas rotas para colonizar o Mediterrâneo. Colonization formed a map, a navigation map for the Greek city-states all over the Mediterranean and the Black Sea in the 7th and the 6th century BC. So all these lessons that the Mycenaeans learned, all these experiences and the places where they went for the Greek states later on when they expanded the network all over Europe. Longe das fronteiras da Grécia e de Ítaca, a ilha nativa de Ulisses emerge por fim. Com o relato a aproximar-se do fim, o herói regressa finalmente a casa depois de muitas provações. Embora as histórias de aventureiros em mar alto pareçam ter sido inspiradas em marinheiros, em A Odisseia Ulisses fala de um rei e do seu palácio. O Palácio de Ítaca. Em Paliki, na ilha de Cefalónia, os geólogos John Underhill e Peter Stiles estão convencidos de que encontraram a ilha nativa do herói de A Odisseia, Ítaca. Não muito longe das ruínas micénicas encontradas na área, a busca por um palácio toma um rumo diferente. Durante a sua exploração, encontraram um local estranho, do tamanho de um campo de futebol e totalmente livre de vegetação. Depois de o mapear com ondas eletromagnéticas, os dois geofísicos comparam os dados recolhidos com o próprio terreno. So just show me where you think, Peter, those two parallel. Right. Well, if you look at these two trees, Yeah. behind it, I think the structure here leading up there is this road or whatever. Or at least truck buried running up beneath through the there. surface, Yeah. presumably. Yeah. So, Peter, what I can see it
from the original survey that we did, there is this feature which seems to correspond with this, right? It does. I agree. And there is, well, a semicircle, let's say, in here, which seems to stretch from across here. If you want my opinion. Right. Because it's actually got this avenue leading down. But that's what I was going to ask. There seem to be two parallel. Well, what do you think it is? Streets. Uma cidade poderá estar debaixo dos seus pés. When you look at the surface, you see very little. I think the amazing thing is what has been revealed, which lies just beneath the surface from the processing of the data, this complexity of structure, rectilinear structure. It's not arbitrary, it's not chaotic, very, very organized. What is this? So what we have done is to age date the sediments above and find, obviously, as they go down, they get older and older. But we have a date, the oldest date is 700 BC. Anything buried beneath that is older than that. And of course, it takes us towards the Bronze Age. Poderão estes caminhos dar a um palácio? Os arqueólogos terão de confirmar a teoria, mas parece promissora. Well, what we know in Paliki is that there are Mycenaean sites across the peninsula, which means it was a much more significant Mycenaean settlement or series of settlements than is generally recognized or realized. Poderão estas ruínas em breve provar a existência de um rei? Talvez não o próprio Ulisses, mas uma figura que inspirou o seu mito. Tal descoberta seria o coroamento de 2 décadas de investigação para os geólogos. This is extraordinary to me, that I am in awe that there is such a pattern of complexity and foundations sitting beneath us. So in terms of an expectation, I think this is a site of archaeological interest, that this part, that is Paliki, could have been ancient Ithaca, Odysseus' homeland, then yes, this is a site of real significance that needs to be examined further, because it could be the site of a town, a settlement or a palace of the right age in the right place. Nesta busca pela verdade sobre a personagem de Ulisses, futuras escavações poderão resolver os últimos mistérios do reino mítico de A Odisseia. O sucesso contínuo de A Odisseia ao longo dos séculos reflete a grande audácia de Homero e o gênio que era. The reason Homer is so successful, the reason we still read Homer with much interest, is because the portraiture of the characters, the plot, the values expressed, and the way people deal with the problems are still pretty much with us today. Além dos temas de coragem, lealdade e sabedoria, Homero consegue transmitir valores universais através do seu herói mítico. E questo è l'insegnamento di Ulisse, conoscere il mondo, conoscere gli altri popoli e tornare a casa con l'esperienza della conoscenza. Questo avveniva veramente nell'età del bronzo. Inicialmente transmitidas oralmente, as suas histórias tornaram-se parte da história. They are the backbone of Western human civilization. Pela lente da ciência moderna, uma nova história emerge. Está repleta de figuras autênticas e descobertas intrigantes. Um mosaico complexo no qual mundos reais e imaginários convergem, com o Mediterrâneo como plano de fundo.